Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre escritório móvel ou escritório fixo. Qual é a melhor opção para cada um e o que eu estou achando de trabalhar nesse esquema mais móvel nos últimos meses aí, já tem daqui a pouco quase uns 9 meses, né, que eu estou trabalhando nesse esquema de home office móvel. Qual é a melhor opção? Vamos dar uma olhada? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, minha opção foi essa. Pelo seguinte, eu não queria um espaço com cara de escritório e também eu não tinha tanto espaço assim nessa casa nova. Então eu acabei optando por trabalhar de uma forma mais móvel, porque eu posso montar esse esquema de trabalho tanto aqui na varanda da minha casa, quanto eu posso montar na sala de jantar, ou que eu posso montar lá na parte de cowork, lá embaixo no prédio, ou eu também posso descer na piscina para trabalhar, eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Então, o que eu coloquei aqui para ficar agradável, ficar tranquilo aí de trabalhar? Eu coloquei esse suporte aqui, que é um suporte da ROC, tá? Então é um suporte muito legal, mas ele é um suporte fixo. Ele é bem rígido, aguenta peso, dá para colocar no notebook de qualquer peso. E ele fica, o mais importante, ó, na altura dos olhos. Então ele fica numa posição super legal. Aqui na parte de baixo eu coloquei esse pad aqui da AMA Setups, só que eu fiz uma pequena adaptação, eles não tinham um pad redondo, né? Então eu arredondei esse daqui. Não foi o melhor serviço que eu já fiz na vida, muito pelo contrário, mas está me servindo porque não fica aquela parte pendurada aqui. E o que eu fiz? Eu tenho um segundo pad da AMA Setups também, um cinza, que ele fica, tá até aqui do lado, vou mostrar para vocês. Ele fica como um pad para usar na mesa retangular, tá? Então eu tenho essas duas opções aqui e fica legal, porque você não fica em cima da mesa, em cima do vidro ou da madeira direto. Eu achei agradável trabalhar assim. Aqui eu tenho um teclado da Logitech, que é o teclado que eu uso para Android e para o computador, nos dois tranquilamente. Aqui eu tenho esse mousepad, o Magic Trackpad da Apple, e um suporte aqui do lado que eu normalmente deixo um celular aqui como uma tela extra, tá? Então esse aqui é o meu setup já há algum tempo. Por que eu me adaptei a esse esquema? Eu tenho procurado, gente, trabalhar da forma mais focada possível. Então eu trabalho sempre com uma tela por vez. Então estou trabalhando aqui, vou fazer as minhas leituras de pauta, vou escrever, vou fazer roteiro, entendeu? Assim por diante. Dependendo do que eu estou trabalhando, pesquisando, eu deixo sempre o foco total em uma única tarefa. Claro, tem gente que precisa pegar informações para jogar numa planilha, gente que precisa fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Aí é óbvio, quanto maior a tela, melhor, né? Mas no meu caso, esse esquema aqui móvel foi muito interessante porque eu consigo ficar mais focado em uma tarefa por vez. E obviamente, se eu quero trabalhar mais simples do que isso, que dá, né? É possível ainda, eu deixo o teclado de lado e coloco um suporte diferente para esse notebook que agora eu vou mostrar para vocês. Bom, o esquema mais móvel ainda seria utilizar direto o notebook com esse esquema aqui, ó, e com o teclado, somente isso, nada mais do que isso, tá? Só que uma outra opção é usando esse suporte aqui. Gente, é baratinho, você encontra vários fornecedores na Amazon com preço super legal e ele é firme, ele é dobrável. O que eu comprei ainda veio com uma capinha, tem essa parte aqui de silicone que não marca, não machuca, tá vendo, ó, o computador e, gente, quebra um galho imenso. Agora eu vou montar para vocês verem como é que fica esse esquema com esse suporte aí que é super bacana, super legal mesmo. Bom, então esse é o aspecto do escritório nesse esquema que eu falei, né, com esse suporte aqui, dobrável, minúsculo, baratinho, bem mais barato do que o outro, ó, e ainda dá para usar com teclado. Existem posições mais retas, assim, mais altas do que essa. Eu estou no segundo ponto, mas isso já costuma ser o suficiente
e consigo manter o teclado aqui e o mouse. Então, essa é uma outra forma de trabalhar com o setup e para mim fica super em ordem, super tranquilo para trabalhar, não tenho nenhuma reclamação. E por fim, né, para fechar, muitas vezes eu abro mão aqui do teclado e aqui, ó, eu puxo esse suporte para cá. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para deixar ele um pouco melhor, né? Deixa eu tentar sentar aqui para mostrar a minha visão. Então aí, gente, eu consigo fazer o trabalho dessa forma. Não é o ideal digitar com essa inclinação, então eu costumo deitar aqui mais um ponto no suporte do teclado e fica isso aqui, gente. Vou tentar ampliar um pouquinho mais, ó. Fica isso aqui e bem agradável para trabalhar. Com esse esquema, eu costumo trabalhar lá embaixo, aqui no meu prédio, costumo trabalhar na sala de jantar ou aqui. E no mesmo esquema que eu comentei com vocês, para mim, eu consigo trabalhar mais focado, consigo trabalhar de uma maneira muito mais interessante, sabe, do que antes, quando eu trabalhava com uma segunda tela e acabava deixando uma tela com e-mail, a outra tela com um WhatsApp, entendeu? Coisas que só serviam para cortar ali, geralmente, a minha linha de pensamento e não eram tão úteis. Hoje, se eu precisar puxar um pedaço de texto, uma pesquisa e tal, é copiar e colar um pedaço ali do que eu precisar, ou copiar e colar um arquivo de um lado para o outro, uma imagem, e está resolvido. Então esse acabou sendo, né, o setup definitivo. E a grande vantagem, esse aqui na minha opinião é o melhor, porque ele é barato, porque eu tenho aqui um pad, né, da Setups, eu tenho um suporte que é super barato, é um suporte que dá para comprar por um preço super baixo, que é dobrável, que cabe na mochila e dá para levar em qualquer lugar. E aqui eu posso ou não trabalhar com esse Magic Trackpad, que ele é muito pequeno, então eu costumo deixar ele na mochila, e posso ou não colocar o teclado aqui para trabalhar. Obviamente, eu sei que a mesa redonda não é a mesa ideal para trabalhar, mas aqui eu acabei ficando, quando eu empurro um pouquinho mais para cá, obviamente, né, eu fiquei com um apoio para o pulso, fiquei com apoio para o pulso dos dois lados, então já estou trabalhando há 9 meses, assim, aproximadamente, e não senti nenhum problema no pulso, nenhum problema de tendinite, que é uma coisa que muita gente fala, pô, trabalhar nesse esquema vai ser ruim e tal. E no final das contas, gente, o que eu acho interessante daqui, ó, é trabalhar com vista, entendeu? Eu prefiro do que ter uma segunda tela, 2, 3 telas para trabalhar. Eu prefiro me distrair com a vista, né? Olhando para o longe quando eu preciso, e eu senti que até a parte dos olhos mesmo, né, da saúde ocular melhorou, porque eu trabalhava de frente para uma parede com uma tela grande e uma segunda tela do notebook. Hoje eu trabalho assim, e costumam recomendar que você a cada, sei lá, tanto tempo aí, 1 hora pelo menos, de trabalho, você pare um pouquinho, que você olhe para longe para distrair a vista, para descansar a vista, e aqui eu posso fazer isso. Tenho certeza que esse não é o modelo ideal para a maioria, mas ter essa flexibilidade para mim é muito mais importante, que eu comentei, né? Eu posso simplesmente pegar esse setup aqui e levar para a mesa da piscina do prédio, para uma cadeira na piscina do prédio, ou para a área social que é aberta. Então isso tem sido muito interessante para mim, poder trabalhar praticamente ao ar livre, que aqui eu estou praticamente ao ar livre. Se eu abrir toda a varanda, que é a volta toda dela, eu consigo trabalhar e abrir todas essas folhas de vidro aqui, eu consigo trabalhar ao ar livre, entendeu? Com ventilação natural, com uma boa luz. Então, no final das contas, para o meu perfil, é muito mais agradável trabalhar nesse esquema, que eu trabalho praticamente ao ar livre. Claro, dias quentes eu prefiro ficar lá dentro com o ar-condicionado, mas em dias com a temperatura, que a temperatura está melhor, ou até hoje, né, que é um meio de semana que o sol da manhã, né, que é o sol que eu tenho aqui, já foi embora, eu tenho uma ventilação boa, né, nessa varanda e consigo trabalhar de uma forma muito mais agradável do que se eu estivesse numa mesa fixa. Claro que trabalhar numa mesa fixa tem as suas vantagens, né?
Então eu mesmo, gente, trabalhei com uma mesa fixa, vou ver se eu consigo algumas imagens para colocar durante esse vídeo. E né, nesse período de mesa fixa, né, no último período aí que eu trabalhei, foi muito legal também, porque eu tinha um suporte também da ANA Setups, que eu conseguia guardar um monte de coisa. Eu cheguei a ter um monitor externo grande, né, 4K nessa bancada. Então, naquela época fazia muito sentido, e eu acho que para a maioria de vocês faz muito sentido, até mais sentido, trabalhar dessa forma. Só que aquela história, eu coloquei na balança o seguinte, né, o que é mais interessante para mim? Ter mais liberdade para trabalhar em qualquer lugar e sempre com a potência máxima, vamos chamar assim, porque eu sempre eu não dependo de um monitor externo. Então, se eu trabalhar aqui, se eu estiver no sofá, lá embaixo, na piscina, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar com a minha força máxima de trabalho. Vocês concordam comigo? A única diferença é se eu levar um teclado externo e o Magic Trackpad ou não. Essa é a única diferença, mas assim, de potencial mesmo, quantidade de telas, tudo, eu estou na minha potência máxima em qualquer lugar. Então, eu acabei preferindo ter essa flexibilidade de poder trabalhar da mesma forma em qualquer lugar, seja da minha casa, seja aqui do meu prédio, em qualquer lugar, do que ter uma mesa fixa, um canto fixo e ficar preso a esse lugar. Obviamente, não é exatamente preso, é um exagero, porque muita gente, até eu podia fazer a mesma coisa na casa antiga, que é tirar o notebook e descer, trabalhar em qualquer canto. Eu podia fazer isso perfeitamente, né? Mas é uma coisa que hoje eu não vejo aquela necessidade toda de ter um canto específico. Eu acabei preferindo ter essa flexibilidade, ter essa mobilidade, mesmo que eu tenha em detrimento, né, de ter um ambiente fixo para trabalhar. Mas é isso, gente. Tenho trabalhado já há 9 meses assim e realmente me agrada muito mais, como eu falei, trabalhar ao ar livre, como eu me sinto aqui na varanda durante o dia, do que ficar num cômodo fechado. Mas é gosto de cada um sabe o que é melhor, né, para si. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e deixe a opinião aí nos comentários aonde vocês preferem trabalhar. Se preferem ter essa liberdade ou preferem ter uma mesa fixa com uma infra melhor. Tá bom? Um abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau.